Geral, Edio Nunes. Cenário e figurino, Vanderlei Gomes. Iluminação, Valdeci Correia. Sonorização, Tiago Silva e Consuelo Barros. Sonoplastia, Marina Silva. Câmeras, Emerson, Fernando e Cleiton. Idealização e produção, Cida Moreno. Agradecimentos especiais a toda a equipe do Teatro Petra Gold. Tenham um ótimo espetáculo. Eu era escrava de ganho. Ganhadeira, como nos chamavam. Trabalhava como quituteira, assim como tantas outras negras escravizadas. Essa função nos dava o privilégio de circular livremente pelas ruas, de nos comunicar com várias pessoas e nos movimentar com uma certa facilidade pela sociedade. Então, aproveitei a minha ocupação como quituteira, também as minhas habilidades com a leitura, com a escrita, para ajudar o meu povo na luta contra o regime escravista. Na esperança de um dia poder ver todos os negros libertos da tirania e da exploração do povo branco. Como quituteira, eu podia ir de casa em casa sem chamar atenção nem levantar suspeitas. E assim, por meio de bilhetes, eu consegui articular com os meus companheiros e companheiras as nossas ações revolucionárias. Foi assim, de bilhete em bilhete, que no ano de 1835, meus companheiros e eu conseguimos organizar uma insurreição que ficou conhecida como a Revolta dos Malês. Sou eu, 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 sou eu. A nossa luta era também pelo direito de praticar a nossa religião, o islamismo. Muitos de nós, negros, traficados para o Brasil, havíamos sido islamizados em alguns países da África, que foram invadidos e dominados pelo povo árabe, lá por volta do século VII. Aqui no Brasil, nós ficamos conhecidos como malês, muçulmano em Yorubá. Para que a gente pudesse aprender o Alcorão, nós fomos alfabetizados em árabe. Isso ajudou muito na organização do Levante. Conseguimos reunir mais de 600 homens e mulheres negros, muçulmanos e não muçulmanos, alguns até libertos. Só que nós fomos traídos. E no confronto, nós com porretes e lanças, e os policiais com pistolas e baionetas. 73 dos nossos acabaram sendo mortos e tiveram seus corpos jogados em valas comuns. Muitos dos que eram livres foram deportados. E centenas de outros e outras foram fuzilados em praça pública. Para servir de exemplo, como eles gostavam de enfatizar em seu sadismo exibicionista. Ai, mãe. Vai, Enzo! Eu tô pronto. Se arruma, menino, pelo Já amor de tô Deus. pronto, já peguei tudo. Pegou o casaco? Peguei, Vai, Enzo, Deus te peguei, tá abençoe. aqui. A Amém. máscara, Enzo! Ai, tá aqui a também. máscara! Ó, peguei. Bota na cara, Enzo! Eu. Não é no queixo, Tá não, é bom, na eu cara! sei, mãe. Ah, vai! Deus te abençoe, meu Beijo, filho! mãe. Mãe! Mãe! Não! Não me deixa eu morrer, mãe. Socorro! Não me deixa eu Socorro! Meu Não me filho! deixa eu morrer, mãe. Meu filho! Meu Deus, socorro! É o meu filho! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Socorro!
Vidas negras não importam. Nunca importaram. Vidas femininas também não. O tempo passa. Os séculos passam, as gerações mudam. E as mulheres continuam sendo tratadas com menos valia. Os jovens negros e da periferia continuam sendo mortos. E as mães negras e pobres continuam padecendo dessa dor dilacerante. É ter um filho brutalmente arrancado do seu convívio. Morto ou desaparecido. Essa é uma dor da qual eu posso falar, porque conheço bem. Vivi na pele. Senti na própria carne quando tive o meu filho arrancado de mim. Em outra época, outro contexto, mas com a mesma violência, o mesmo desrespeito, a mesma crueldade que é típica da covardia. Eu nunca mais pude ver o rosto do meu filho. Policial Fernandes, a senhora tem marido, bom companheiro? A senhora sabe para onde seu filho estava indo? É sozinha? Quer dizer, seu filho tem pai? Nenhuma mãe jamais imaginou ter que reconhecer o corpo do seu filho no Instituto Médico Legal. Ver o seu filho numa gaveta gelada do IML. Mas eu fui. A sensação é difícil de explicar. É um misto de dor, medo, horror, muita dor. O corpo vai ficando totalmente anestesiado, é quase uma paralisia. Aquele cheiro medonho, os sons assustadores, tudo frio e cinza ao redor. Não, eu não consegui entrar. Uma amiga minha que entrou, e quando ela saiu, não precisou dizer mais nada. Eu senti como se eu fosse perder os sentidos, como se eu fosse desmaiar. Era tanta dor, tanta dor. Eu me contorcia inteira, porque o meu corpo todo doía, como se minhas vísceras estivessem sendo corroídas por uma espécie de ácido. Até hoje eu escuto a voz do meu filho falando... Mãe, não me deixa morrer, mãe. Mãe, não me deixa morrer, mãe. Por favor, mãe, não me deixa morrer. E isso vai me matando! A senhora sabe se a sua filha tinha algum amante? E a senhora conhecia os amigos da sua filha? Sua filha andava vestida decentemente? Eu fiquei com os meus netos, um menino ainda criança e uma pré-adolescente confusos, dilacerados de dor e duplamente órfãos. Eu digo duplamente órfãos porque o pai que mata a mãe dos seus filhos na frente deles, esse pai também morre para os filhos no mesmo dia, na mesma hora. Por conta dos meus netos, eu não tive tempo para chorar a minha dor. Precisava pensar neles, cuidar deles. Da tristeza, das noites de insônia, dos pesadelos, dos tremores noturnos, do esgotamento emocional, da depressão, da autoflagelação, das crises de ansiedade, da desconfiança generalizada em relação às pessoas. Como confiar em mais alguém? Do sentimento de culpa que os feria profundamente, embora eles não tivessem culpa de nada. Da saudade. Enfim, de todos os problemas que se apossaram dos meus netos e da nossa vida. No fim das contas, eu acho que é só por causa deles, dos meus netos, que eu ainda continuo aqui. Uma tarde, eu estava guardando umas roupas no quintal. E o meu filho estava lá sentadinho no chão, brincando. Mãe. Que é, menina? Eu estou aqui contando que você gostava de ficar sentadinho no chão, brincando com terra perto de mim. Ele gostava de ficar perto de mim. Já era quase final do dia, quando o pai dele chegou, dizendo que queria levar o menino para passear. Então, moleque, queres dar uma volta com teu pai? Conhecer o porto, ver os navios, ver como é que os marinheiros trabalham. Ora! Precisas conhecer
conhecer as coisas da vida. Sair debaixo da barra da saia da tua mãe, porque senão podem virar os maricas. Ai, mãe, deixa eu ir com ele, mãe, por Mas favor. isso são horas de levar esse menino para passear. Mas eu quero, mãe, deixa eu ir com ele. Mas então que não me volte muito tarde, hein? E você, rapazinho, vai tirar essa terra do corpo? Mudar essa roupa? Porque eu não quero filho meu andando maltrapilho por aí, porque a boca dessa gente não tem freio. Eu arrumei o menino. Ele ficou bonito. E saiu todo saltitante e sorridente. Foi a última vez que eu vi o sorriso do meu filho. Naquela noite, o maldito levou meu filho para ver o tal navio. E largou o menino por lá. O miserável vendeu o meu filho para um traficante de escravos, como pagamento de dezena de dívida de jogo que ele tinha com um, com outro, aqui e acolá. Um pai vendeu seu próprio filho como escravo. Separar o filho de uma mãe assim, desse jeito. Eu nunca mais pude ver o rosto do meu menino. E ele só tinha 10 anos de idade. Eu banhei o meu filho. Eu enfeitei o menino para ele ser vendido como escravo. A vida inteira eu passei atormentada pelo pavor de que ele pudesse pensar que eu sabia. De que ele pudesse pensar que eu ajudei aquele maldito a mandá-lo embora, a deixá-lo desamparado e maltratado no meio de estranhos, num navio vendido qualquer. E não teve um único dia em toda a minha vida que eu não pensasse na dor, na solidão e no desespero daquela criança. O meu filho, Luiz. Luiz! Luizinho! A procurar sem encontrar meu menino, ninguém viu. Sem despedir, sem me abraçar. Foi assim que ele partiu. Vou procurar no infinito, no além, nas tempestades, nos mares, nada me detém. Não cansarei, eu partirei. Meu filho, um dia eu te encontrarei. Não vou cansar, vou procurar. Luiz Gama, sua mãe vai te encontrar. Não cansarei, eu partirei. Meu filho, um dia eu te encontrarei. Não vou cansar, vou procurar. Luiz Gama, sua mãe vai te encontrar. E dói demais. Dói na alma, dói no corpo. Porque a gente que é mãe, a gente acredita que as mães existem para proteger os seus filhos. Como mãe, a gente pensa que a gente precisa prevenir o perigo, assim como fazem as lobas, as leoas, as águias. Então, eu ficava me perguntando, é que eu não percebi que aquilo era uma armadilha? Como é que eu não pressenti o perigo que rondava o meu filho? Como
proteger o meu filho daquele infortúnio, daquela desgraça. Só uma mãe sabe o que é não se despedir de um filho e nunca mais ter acesso a ele nessa existência. Nunca mais respirar o seu ar, sentir o seu corpo, o seu cheiro, ouvir sua voz, ver o seu sorriso. É um desespero, um tormento, a gente não saber como é que ele está. Está com fome? Está com frio? Está doente? Se tem alguém lhe fazendo mal? Está vivo? Quando se perde um filho, a vida fica reduzida ao nada. E é preciso reaprender tudo. Respirar, andar, falar, viver. Você mora em zona de tráfico? Como eram as amizades do seu filho, hein? A senhora conhecia os amigos dele? Quantas horas por dia a senhora passava com seu filho? Na comunidade, ninguém sabia dizer direito o que tinha acontecido. Aí a polícia começa a montar suas versões. No caso do meu filho, disseram que tinha sido bala perdida, vinda não sei de onde, da arma não sei de quem. 3 tiros nas costas. 3 tiros nas costas. E eles fazem valer a história da bala perdida. Eles já entram na comunidade metralhando sem que nem mais. E não satisfeitos em arrancar os nossos filhos pretos de nós, o Estado trabalha para difamar a memória deles, levantando dúvidas sobre a sua índole e o seu caráter. Tudo isso ajudado por essa mídia nojenta e podre, que contagia as pessoas, com a ideia de que se a polícia tirou alguma coisa de errado, o moleque estava fazendo. A única motivação desse Estado é exterminar a população preta e pobre. Só não vê isso quem não quer. Não vê porque não quer. O Estado quer dar uma aparência de limpeza para a cidade, para o país. Um conforto para os olhos da elite. A elite. A elite precisa de colírio. Podre. Tudo podre. Grito pela minha dor, a barbárie e o terror, sigo a luta com amor. Grito pela minha dor, a barbárie e o terror, sigo a luta com amor. Filhos da puta. Filhos da puta. Tem que andar com documento. Tem que usar identidade. Como se isso fizesse alguma diferença para esses filhos da puta. Toda vez que meu filho saía de casa, eu perguntava: tá levando a identidade, menino? Pra quê? Pra quê? Se esse sistema e esses filhos da puta têm uma lógica ancestral, se é preto, tá no crime, se é favelado, é bandido. E pra eles, bandido bom é bandido morto. Mas a gente sabe que bandido bom mesmo é o bandido de colarinho branco, amparado pelas bases do poder. O Estado está sempre de costas para nós. E quando vira, é com uma arma apontada para as nossas cabeças. Esse Estado cruel, que atira em criança vestida de uniforme, indo para o colégio. Quando atiraram no meu filho, eu gritava desesperada, tentando explicar que ele era inocente. Eu, aos berros, dizia: ele é inocente! Ele é inocente! E, ao mesmo tempo, eu me sentia culpada, porque parecia que eu estava querendo dizer que a polícia podia matar quem não fosse inocente. O Estado não tem que matar ninguém. Eles arrancaram a vida do meu menino. Arrancaram a vida do meu menino. Mas, para o azar deles, eu ainda continuo aqui. Enquanto eu estiver viva e tiver forças, eu vou gritar: o Estado
não tem que matar ninguém. Mãe. Mãe. Mãe é. Quando meu filho nasceu, eu olhei para ele, para os olhinhos dele. Eu senti uma felicidade doída, porque vinha misturada com medo, sabe? Um medo imenso de que alguma coisa de ruim pudesse acontecer com aquele serzinho tão indefeso e tão amado já. Para quem é preto, para quem é pobre, para quem é mulher, o medo já nasce com a gente. Faz parte da nossa identidade. Depois da morte do meu filho, eu comecei a ficar doente. De ódio, de tristeza. Diziam que era problema psicológico, porque eu não tinha tido um acompanhamento terapêutico. Me mandaram ir ao médico, eu fui. Um monte de exame, um monte de médico, um monte de UPA, um monte de hospital. Mas continuei sem o tratamento terapêutico. Eles só me davam remédios. Remédio. Com o tempo, eu desenvolvi uma insônia constante. A minha cabeça foi começando a ficar confusa. Eu comecei a confundir os nomes, as datas, a esquecer os fatos. E aí que um pavor começou a me atormentar. O medo de que eu fosse capaz de esquecer o meu filho. Isso ia me deixando louca. Era um medo terrível de que eu fosse capaz de esquecer o rosto do meu menino. Esquecer as coisas que a gente viveu, as pequenas coisas do dia a dia. Se ajeita, Enzo, pelo amor... Ai. Esquecer a voz dele me pedindo Nescau de manhã. Ele risonho, gaiato, imitando as pessoas da comunidade. Pera aí, menino, tô falando com as pessoas aqui. Ele gargalhando o dia inteiro pela casa, a gente dançando junto na sala. Tchum-tchac é o quê, Enzo? A mãe tá gostosa, hein? Eu procurei de novo a ajuda do Estado, mas de novo eles só me deram remédios. O esquema é simples, eles arrancam os nossos filhos de nós e depois nos dão um Rivotril. Eu não entendo quem agride e deixa marcas, fere o corpo, sempre mata. Deixa órfão nosso amor, deixa órfão nosso amor. A gente nunca pensa, às vezes acha que a tragédia não tem data. Não tem hora, mas tem dor. Não tem hora, mas tem dor. A vida de uma filha foi tirada. A história de uma mãe dilacerada. Tudo acaba, fim do sonho, morre a vida. Eu não entendo, não entendo, eu não entendo.
tirada. A história de uma mãe dilacerada. Tudo acaba, fim do sonho, morre a vida. E eu não entendo. Não entendo. Eu não entendo. Não entendo. Para! Socorro! O que me dói como mãe foi não ter percebido o perigo. Foi ter confiado no sujeito, como eu pude confiar no sujeito. Como eu pude incentivar a minha filha sempre a zelar por aquele casamento, a ser paciente, a ser tolerante. Eu acolhi aquele rapaz como um filho. E ele planejou e matou a minha filha a sangue frio, com dezenas de facadas. E na frente dos meus netos, eu sempre o tratei como um filho. Mas alguns homens, quando contrariados por uma mulher, se sentem humilhados, se sentem feridos no tal poder de macho que eles próprios inventaram e que acreditam que realmente têm. Então, decidem que precisam se vingar, precisam se livrar desse incômodo que eles sentem e com o qual nunca aprenderam a lidar. Então, a mente vingativa começa a elaborar em silêncio o plano macabro, o lugar, o momento, a ferramenta. Não é um ato momentâneo, é um projeto. Até que um dia o plano é realizado e eles matam a mulher. Nossas filhas deixam os próprios filhos sem mãe, sem nenhuma culpa, nenhum remorso. E aí, a sua vida vira de ponta cabeça. É um turbilhão de sentimentos, de procedimentos e de vazio. Uma dor que a gente não encontra a palavra para explicar, porque realmente não existe essa palavra. Os filhos ficaram órfãos. O assassino ficou viúvo. E eu fiquei com a dor sem nome. A política do extermínio é secular. Vem de longe e vai aniquilando a trajetória dos negros, destrói famílias e dilacera a vida de milhares de mães. Sonhos continuam sendo interrompidos e quem tem o poder não está nem um pouco em dar fim a essa barbárie. Esse sistema covarde que tem como alvo principal os pobres, as crianças, as mulheres e os negros. Um sistema que é o espelho de um mundo criado por homens brancos, com suas regras e sua forma de pensar. E aí, quando nós, negros e mulheres, tentamos também ocupar algum espaço nesse mundo, ou a gente é criticado por tentar viver a nossa própria regra, a nossa própria cultura, ou a gente é
de querer reproduzir o padrão do homem branco. Nos querem para sempre escravizados na história que eles inventaram para nós. Por quanto tempo ainda nós teremos que lutar, que gritar, que provar, que acreditar, que resistir? Por quanto tempo? Esse aqui é o primeiro canudo da minha família. E ele foi conquistado com muitas dificuldades. Foram inúmeros os obstáculos, muito preconceito, racismo. Mas o meu sentimento hoje é de superação e esperança. Esperança no futuro melhor. Eu quero dedicar esse diploma para minha avó, que sempre sonhou em ver um dos seus filhos na universidade sem nunca ter conseguido. Vó, esse aqui é para a senhora. Por quanto tempo? Noite que não passa, não tem fim. Temporal de sonhos, acalanto em mim. Mães ainda choram sem dormir. Filhos viram anjos, tempo de seguir. Noite que não passa, não tem fim. Temporal de sonhos, acalanto em mim. Mães ainda choram sem dormir. Filhos viram anjos, tempo de seguir. Filhos viram anjos, tempo de seguir. Filhos viram anjos. Tempo de seguir. Às vezes Às vezes, eu penso que eu devia fazer alguma coisa. Que eu não posso aceitar a morte injusta do meu filho assim, sem fazer nada. me perguntam se eu perdoei o sujeito, se eu vou perdoar algum dia. Dizem que o perdão liberta, mas eu não estou interessada em libertação. Hoje eu só quero duas coisas. Uma eu não posso mais ter, que é a vida da minha filha de volta. A outra é poder um dia ver que o horror desapareceu do olhar dos meus netos. Nenhuma mãe, por mais que queira, pode devolver a vida a um filho. O que a gente pode fazer é falar dele, reviver a sua memória, devolver ao filho a sua história, que muitas vezes ainda acaba sendo distorcida. Dizem também que o tempo cura tudo, que o tempo apaga, que o tempo conserta, que o tempo isso, que o tempo aquilo. Que o tempo consegue, no máximo, é dar uma maquiada, nos ensinar a dissimular a dor. Eu ainda continuo aqui, viva, eu sei. E eu deveria lutar. Mas a verdade é que eu não tenho mais força e também eu não sei o que fazer. Eu queria lutar por justiça, fazer valer a voz do meu filho. Mas no fundo eu sei que isso não vai trazer ele de volta. O que me mantém viva, a minha missão é tentar apagar do olhar dos meus netos o horror. E eu tenho medo que o vazio seja ainda maior depois. Mãe, eu te amo muito. O que me deu forças para continuar foi a necessidade de fazer justiça. Fazer valer a voz do meu filho. Eu tinha a obrigação de lutar. Mesmo sabendo que isso não ia trazer ele de volta, eu reuni forças e comecei a cobrar respostas das autoridades. Infernizei a vida deles.
Assisti a filmes policiais, séries, comecei a estudar. Parece que tudo isso é uma bobagem, mas vai abrindo a mente da gente. Eu entrevistei pessoas, resolvi fazer a perícia por minha própria conta. E fui até Brasília. Eu fui até Brasília e usei a imprensa. A mesma imprensa conivente, podre, que tentou difamar o meu filho. Lucas, eu vou limpar o seu nome quantas vezes for preciso. Depois de quase 3 anos, eu consegui fazer justiça. Só que junto com ela veio o vazio. Porque enquanto você está ali na luta, é como se seu filho estivesse próximo de você. É como se você estivesse conversando com ele. Afinal, é tudo por ele. Mas depois, quando tudo termina, é como se você enterrasse seu menino outra vez. Grito pela minha dor, a barbárie e o terror. As pessoas acham que mãe é tudo cega, que a gente não vê os defeitos dos nossos filhos. Mas a gente sabe que muitos dos nossos meninos estão no crime. Só que se estar envolvido com crime justifica que a polícia entre na favela atirando. Eu pergunto por que eles não fazem isso nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Por acaso lá não tem ninguém envolvido com crime? Talvez eles pensem que lá estejam os seus patrões. Eles também não entram lá, porque lá quase todo mundo é branco. Lá quase todo mundo é homem. Só que os verdadeiros patrões deles somos nós, o povo. Nós é que devíamos ser chamados de vossas excelências, e não eles. Para eles, o esquema todo é muito simples. Eles chegam, saem atirando a esmo, sem nem olhar a quem. Depois eles voltam para suas casas, para suas vidas, para suas famílias. E nós que somos mães ficamos aqui, no desamparo da nossa dor. Eu sou uma mulher de favela. Eu sou trabalhadora e eu pago os meus impostos. E é por isso que eu sei que é o meu dinheiro também que financia a farda, a bala, a viatura dessa polícia, que é paga para nos proteger, para proteger os nossos filhos. E isso é uma coisa que me deixa ainda pior. Pensar que fui eu que paguei o salário daquele policial que matou o meu filho. Eu paguei a gasolina daquela viatura. Eu paguei a bala daquele revólver. Eu paguei para eles matarem o meu menino. Assassino! Assassinos! 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 Assassina! Para mim, não existe lei Maria da Penha, nem medida protetiva legal capaz de proteger uma mulher de tanto ódio e de tamanha convicção de direito. Sim, porque o sujeito acredita que é direito dele dar cabo da vida da mulher. As leis só agem depois da tragédia. Quando agem,
Infelizmente, elas não têm servido para inibir, para educar, para prevenir. As nossas leis não intimidam, não metem medo em ninguém. Nunca, em momento nenhum da minha vida, eu podia imaginar que o meu maior medo, que era perder a minha filha, pudesse acontecer dentro de casa, por alguém da família. Menos ainda com tamanho requinte de violência. Mas o que é realmente assustador é como a sua vida pode mudar completamente em uma fração de segundos. Você tem uma vida quando acorda e no meio do seu café da manhã, ela simplesmente não existe mais. Nasci na cidade de Salvador, em um sobrado na Rua do Bangala, a 21 de junho de 1830, pelas 7 horas da manhã, e fui batizado 8 anos depois na Igreja Matriz de Taparica. Meu pai, não ouso afirmar que fosse branco, porque tais afirmativas neste país constituem grave perigo perante a verdade, no que concerne a melindrosa presunção das cores humanas. Devo poupar à sua infeliz memória uma injúria dolorosa, e o faço ocultando seu nome. Pelo menos eu tenho do que me orgulhar. Porque, embora o meu filho me tenha sido arrancado, ele conseguiu trilhar uma bela trajetória. Uma trajetória abolicionista. E aí eu me pego pensando como teria sido o curso de vida pessoal e social de tantos jovens negros assassinados nos dias de hoje. O meu filho, Luiz Gama, foi um jornalista, um defensor da causa negra que conseguiu libertar centenas de escravos. E quase um século depois da sua morte, ele foi reconhecido como um advogado, como um defensor da abolição por suas diversas contribuições teóricas e práticas. E foi o meu filho também que contribuiu para o que restou de memória sobre mim. Sou filho natural de uma negra africana da nação Nagô, de nome Luísa Maim, pagã, que sempre recusou o batismo e a doutrina cristã. Minha mãe era baixa, magra, bonita, a cor de um preto retinto e dentes alvíssimos como a neve. Era quitandeira e mais de uma vez foi presa como suspeita de envolver-se em insurreições de escravos. Era altiva, generosa, insofrida e vingativa. Vingativa? Vingativa eu? Você ouviu isso, minha nega? Ai, essa é muito boa. Eu vingativa? Mas será que havia outra alternativa para mim? Como é que a gente constrói esses sentimentos? Eu tenho para mim que esses sentimentos é o resultado da gente passar uma vida inteira lutando contra a negação da nossa existência. Lutando contra as tentativas de apagamento da nossa cultura, da nossa história, lutando contra todas as injustiças e violência praticada contra nós e sofrida. Vingativa. Ai, vingativa é apenas uma das coisas que falam sobre mim. Falam de tudo um pouco sobre mim. Para uns, eu fui traficada da África para cá. Outros acreditam que eu teria nascido aqui no estado da Bahia. Atribuem a mim tantas características: sensual, rebelde, inteligente, determinada, maternal, ardilosa e vingativa. Ai, mas ninguém sabe dizer ao certo se eu fui morta aqui ou se eu fui presa e deportada de volta para a África e lá teria morrido.
Não fala, não, deixa pra lá. Tem uns que acham até que eu nem existi, que eu sou uma espécie de... Como é que é a palavra? Que eu sou uma construção. Isso! Tem uns que acham que eu sou uma construção simbólica, fictícia e imaginária. Mas o fato é que fizeram de mim um mito, um símbolo de resistência negra, de força feminina e uma herança cultural para a população afrodescendente do Brasil. Sim, eu sou Luísa Maim. Eu sou mulher, negra, sou mãe. Eu sou a representação de todas as mulheres negras que já atuaram e atuam pela liberdade, pela justiça e pela igualdade nesse país. Mesmo que muitos sequer tenham ouvido falar delas. Eu sou a representação de todas as ganhadeiras do meu tempo, de todas as mães negras de ontem e as de hoje. Eu sou a representação de todas as negras de todos os tempos. Eu olho hoje pela ótica do meu tempo, 186 anos atrás. E aí eu me pergunto, quando iremos de fato exterminar? Sim, exterminar. Para usar essa palavra que eles gostam tanto, exterminar. Essa ignorância perversa e conveniente que insiste em perpetuar toda sorte de violência norteada por gênero e pela cor da pele. Quantas vezes e por quanto tempo ainda nós precisaremos gritar? Parem de nos matar. Parem. Parem de matar nossos filhos, nossas filhas. Parem de nos matar. Negra, neguinha, negra, negra, neguinha, negra, negra, neguinha, negra, calma preta, negra, neguinha, negra, negra, neguinha, negra, negra, neguinha, negra, calma preta, eles não vão te derrubar, com todas essas putas que pariram você vai continuar. Ele não vai te calar. Com todas as pretas que não reagirão aqui você vai gritar. Com todas as vaginas masculinas, todos os paus de gente feminina. Aqui é destino, nada destina, não vamos parar. Com todas as mães que não falaram ainda, contra a criança que pra uns dá pinta, contra a tina tudo que ele quer é viver e voar. Respira preta, que o atacado nos tempos de cá. Respira preta, que o vento que vem de dentro nunca para de ventar. Respira preta, que o atacado nos tempos de cá. Respira preta, que o vento que vem de dentro nunca para de ventar. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado, alvejado no Brasil. Mais da metade da população é negra. Vive humilhada, dizimada nesse mundo tão hostil. Policial, governador, autoridade do país. Você não sabe governar, você nem sabe o que diz. Você tem mãe, você tem filho. Sabe o que é amor? Eu te ordeno, eu exijo, salve a gente desse horror. Se a gente dorme, o inimigo ataca. A lei disfarça a frieza do assassino. Sociedade machista, hipócrita, mesquinha, que protege a violência do cretino. Crianças negras e famintas pelas ruas são frutos da miséria e da exclusão. Necessitam urgentemente de um futuro, educação e proteção de uma nação. Somos mulheres, somos mães, somos guerreiras. Nós lutamos bravamente, desbravamos as fronteiras. Nossos filhos entram pra história e a nossa alma brada por vitória. Somos mulheres, somos mães, somos guerreiras. Nós lutamos bravamente, desbravamos as fronteiras. Nossos filhos entram pra história e a nossa alma brada por vitória. Por todas as vaginas masculinas, todos os paus de gente feminina. Aqui é destino, nada destina, não vamos parar. Por todas as mães que não falaram ainda, contra a
não vê que eu tô ocupada? Mãe, Que é, filha? Para de gritar e se apressa que a gente já tá atrasada. Mãe, Meu Deus do céu, o menino afobado. O que você quer, garoto? Vai, fala logo. Ô, mãe! Que é, menino? Mania de ficar chamando. Quase 200 anos já se passaram. E eu ainda estou aqui. Embora eu ainda seja considerada uma heroína, continuo inspirando os que lutam por liberdade, por justiça, por igualdade. Ainda muitos dos nossos esmorecendo e perdendo as forças. Eu sei que é necessário um certo tempo para a gente aprender a suportar as nossas derrotas e viver os nossos lutos. Mas a nós não foi dado tempo de descansar, nem desistir. Então, é preciso extrair as forças de dentro de nós e reuni-las para, quem sabe, um dia, Inxalá, Oxalá, as nossas próximas gerações não precisem mais passar por tudo que nós passamos. Eu não sei se eu acredito de fato num mundo mais humano. Eu acredito na luta. Porque a luta sempre foi o que me guiou. Eu passei a lutar. E é essa minha força, é o que eu tenho para doar. E é por tudo isso, pelos meus, pelos nossos, e eu ainda continuo aqui. Iere